Olha só o que esse homem diz aí. E preste atenção. Isso tudo é dito em nome de Jesus e em nome da Bíblia. Olha só, onde anda o nome de Jesus e como é que a Bíblia é usada nesse meio. Que coisa mais, desculpem a expressão, asquerosa. Mas você veja aí, por favor. Um coleguinha homossexual, isso é normal. Não é normal não, isso é possessão demoníaca. Homossexualismo é possessão demoníaca. E fica essa mentalidade de que é normal dentro dos colégios, que não pode discriminar. Pode e deve discriminar. Se eu tivesse uma empresa, eu não admitiria um homossexual. Se eu precisasse de uma empregada, eu não admitiria uma lésbica. Pode e deve sim discriminar. Agora, no convívio da rua, no convívio do dia a dia, não, você não vai agredir ninguém, nem vai discriminar ninguém. Mas na tua vida pessoal, tem que discriminar, porque a Bíblia discrimina. A Bíblia diz que não herdarão o reino dos céus. A Bíblia diz que são possuídos pelo diabo, se entregaram ao mal. Fica essa mentalidade. Eu estava vendo, fui ver a inscrição aí num colégio, estava procurando com Samuel aí umas inscrições. Aí passa aquele bando de homens adolescentes, calcinha justinha, cabelinho brá, 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 tudo gay, tudo bichinha e todo mundo achando que é normal. Tem nada de normal nisso, mas lá dentro mesmo, os professores e os diretores, não, isso é normal, é sua opção de vida, não é opção. Aí o que acontece? Todo mundo diz que é normal, o adolescente não resiste àquilo. Não se preocupa em procurar uma ajuda, os próprios pais não se preocupam em procurar uma ajuda, vem o filho todo dia entrar e sair na sua casa. Aquela aberração, faça-me um favor, é uma aberração, aquilo é pior que um aborto. Você viu, não sou eu que preciso dizer, mas é insuportável. Esse negócio virou uma potestade espiritual, um poder espiritual de natureza coletiva que permeou o inconsciente coletivo do Ocidente inteiro da Terra. Aqui, entre nós, no Ocidente. Lá entre os fanáticos de Israel é uma outra tipo de manifestação, assim como entre os fanáticos islâmicos é um outro tipo de manifestação, mas aqui, que nos concerne, é isso aí. São espíritos imundos, são potestades malignas, como Paulo diria, e que gostam do país, como em Marcos 6, a gente vê os demônios dizendo a Jesus, não nos mandes para fora do país, porque eles se aculturaram e estão se aculturando no nosso país e transformando o que podia ser uma nação bonita, linda, generosa, misericordiosa, que está preparada para ouvir o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, o evangelho do amor, da graça, da justiça, da verdade, do perdão, mas que vem recebendo inoculações de veneno maligno. Na vacina está escrito o nome Jesus pela Bíblia, mas o que eles injetam em você é malignidade das mais perversas. E quem anda e atende ao que essas pessoas dizem fica infinitamente pior do que eles. É como um espírito maligno que quando entra traz outros 7 piores e as coisas só vão piorando. Eu não tenho mais como tratar isso como um fenômeno de opinião ideológica, religiosa. Eu decidi, meu nome é Caio Fábio do Araújo Filho, eu decidi tratar isso como demônio, espírito maligno, potestade do mal, coisa infernosa que tomou conta do coletivo cristão, e são poucos os que não se submeteram a isso. É claro que existem alguns remanescentes
que não dobraram os joelhos a esse principado e potestade do ódio, da raiva, da malignidade, dessa coisa nojenta, que esse homem é só um exemplo de representação, mas que está presente em todos os lugares. Eu estou disposto a viver com todas as consequências, mas o que eu tenho que dizer, eu vou dizer. E ninguém vai me calar. Vocês estão lidando com demônios, falando em nome de Jesus, de um Jesus que é só uma fantasia de nome, e de uma Bíblia, meu Deus, a Bíblia na mão desses caras é pior do que um punhal venenoso, é pior do que uma R-15 descontrolada. A Bíblia na mão desses caras é uma devastação maligna, é uma proposta de guerra. Não entrem nessa, pelo amor de Deus. Eu sei que eu pago um preço imenso por dizer essas verdades, mas eu estou velho e eu digo isso desde jovem. Não é agora, na minha velhice, que eu vou botar panos mornos, nem passar pano para uma nojeira, uma sujeira do chão do Tártaros do inferno mais horroroso e ridículo. Quem quiser continuar, continue. Agora, quem quiser largar isso tudo, venha para Jesus, é outra coisa. O Evangelho de Cristo não tem nada a ver com isso aí. Não se engane, isso aí é diabo falando em nome de Jesus. Esse pastor falou que a homoafetividade é possessão demoníaca. O Salvador falou diferente dele. Por aí vocês veem a quem ele está servindo. Em João 8,44, o Salvador falou que quem tinha por pai ao diabo, ou quem estavam com o diabo, inclusive, querendo matá-lo, eram os fariseus. Jesus disse: vocês dizem que Abraão é seu pai, porém querem matar-me. Abraão não fez isso. Então, ele falou que se tivesse uma empresa não admitiria um homoafetivo, ele discriminaria sim. E ele falou que no colégio pode discriminar. Falando isso, ele está cometendo o crime que já está na lei, mas ele está sendo multiplamente criminoso. Porque se ele disser que no colégio pode ser discriminado em qualquer parte, só não assim na coletividade, na rua, aí o que tem acontecido nos colégios são bullying, que tem levado à morte de muitos jovens por causa de coisas desse tipo, entende? Então fomentar isso aí, impulsionar isso aí, é simplesmente estar engordando os crimes que já têm acontecido já acerca disso. Aí ele falou de empresa. Quando eu tinha uma empresa, uma locadora de vídeo, um dia precisava comprar a mistura do almoço. E eu orei ao pai, sim. Eu disse: pai, já vai chegar meio-dia, eu tenho de levar a mistura para casa, eu não tenho dinheiro, eu não consegui. Envia um filho teu. Eu quero aquele filho teu que está conectado contigo. Que ele venha, que ele alugue os filmes para eu comprar a mistura. No caso, eu ia comprar o frango para o almoço. Aí entrou um jovem homoafetivo, bem sensível, e foi lá, e alugou os filmes e deu o valor certinho do frango. Viu? E diga-se de passagem, eu tinha acabado de, naquele dia ali, orado por uma menina, filha da irmã Maria, na vila da irmã Oscarina e do Armando, uma menina que estava com o olho totalmente cego e outro ficando cego, e Jesus tinha curado, só para vocês saberem que eu estava orando e jejuando sempre e pedindo direção ao Criador. Eu não estava orando a outro, não, é o Criador dos céus e da terra, e usando o nome de Jesus, que é o Yahushua, né? Ou Yeshua. Pois bem, então ele disse que no convívio na rua você não vai agredir ninguém. Ninguém. Então ele dá a entender que na igreja dele ele agride verbalmente e se pudesse até mais ainda, né? E aí? E não sendo assim na rua, então no colégio, que ele falou que deveria ser discriminado. Aí fica perigoso, né? Mas esse povo não vê consequência de nada. Esse povo
Esse tipo de gente é para matar, roubar e destruir. Em nome de Alá, em nome de Deus, em nome... Entende? É muito parecido com islâmicos e com outros. Aí, ele diz assim, mas a Bíblia ela discrimina. Ela diz que não pode, peraí. O que é mais importante? É Jesus ou a Bíblia? Porque Jesus é a palavra do Criador. O que é mais importante? Porque é o seguinte, se a Bíblia fala, foi Moisés quem falou. E se Moisés falou o que Deus não falou, ele foi cobrado. Porque Jesus disse em João 10, todos os que vieram antes de mim foram ladrões e salteadores. O bom pastor sou eu, os outros foram ladrões e salteadores. Então, se Moisés falou algo que o Criador não queria que falasse, ele roubou a glória do Criador nisso aí. Eu vou dar um exemplo para vocês. Porque, repito, Jesus não falou sobre isso. Mas ele falou contra líderes e deu a entender que mostrou que os líderes sim eram endemoniados. Jesus fez discriminação com os líderes, porque os líderes são de fato os adúlteros, levam a prostituição, levam a igreja à prostituição, entende? Com outros deuses. Inclusive esse camarada aí, ele representa uma multidão de crentes que fica calado, mas vai dizer que ele é um herói, que teve voz, teve coragem de falar. Meu amigo, aí você diz, não, mas é porque Moisés falou lá na lei. Pois é, o que acontece é que Paulo, outras pessoas, Judas, quando se referiram a outros que foram após outra carne e que Deus puniu, igual os espíritos na época de Noé, que foi após outra carne, os anjos que se fizeram homem para possuir mulheres e tal, que foram possuídos, e o exemplo de Sodoma e Gomorra, que foram após outras carnes. Quem falou, falou baseado na lei de Moisés. E Moisés transgrediu os mandamentos. Ele pegou 10 mandamentos, que na verdade é 9, e transformou em 613 preceitos, criou o Talmud. E no mandamento que diz não matarás, ele transgrediu não matarás e disse, se o menino, o pai disser, filho, vai trabalhar, e ele disser, eu não quero, pega o menino, leve para os anciãos, mostre ao povo e mate ele apedrejado. Mas peraí, o mandamento do Criador dizia não matarás, e por que Moisés manda que mata? Entende? Roubou o significado da palavra do Criador, ele mudou, e o pai não gostou disso, entende? Não gostou. Então, ele diz também, a mulher que adulterar seja apedrejada, né? E ele diz, olha, homem não pode ficar com homem, e tanta coisa lá, beleza. Lei de Moisés, o que foi que Jesus falou a respeito? Ele perdoou a adúltera, a mulher, falou que havia eunuco que se fazia por causa do reino de Deus, tinha outro que era castrado pelos senhores, tinha outro que era de nascimento, muitos são de nascimento. Jesus falou que haveria eunuco, pessoa que era amigo das mulheres, né, mas não ficava com mulheres, que era de nascimento mesmo, então nunca Jesus promoveu homofobia, promoveu racismo com nada, nunca Jesus discriminou, nunca Jesus criticou nada disso. Ele bateu nos líderes, igual esse aí, hipócritas, que por fora faz um zelo medonho, mas por dentro está podre. Pode estar certo, esse cara está podre por dentro. Isso é um animal nojento. E aí ele fica zelando por algo. O zelo que ele deveria ter era pela casa de Deus, que é o pobre, o órfão, a viúva, o estrangeiro e o levita. Mas não tem mais levita, sobrou só o restante. Não tem mais a tribo de Levi, só tem a tribo de Judá e Israel. Estamos no Brasil, então agora sobrou o pobre, a viúva, o órfão e o estrangeiro, né? E o indigente. É isso. Ele devia zelar por isso, não ficar zelando por ideologia de gênero. Não, deveria se preocupar com os mendigos que têm sido assassinados durante a madrugada. Devia se preocupar. Mas esse jumento da baixa da égua só entende disso mesmo, de fanatismo. Aí acham que ele é santo. Santo não. Pessoas que fazem como ele faz aí, pode estar certo. Tem um rabo enorme, enrolado, guardado, que ninguém está vendo. Está podre, com certeza. Para concluir, ele disse que o homoafetivo é uma aberração, pior do que aborto. Pois eu vou dizer o que é aberração. Aberração
É uma pessoa pegar a Bíblia, usar o nome de Deus e se tornar banqueiro, igual Edir Macedo. É uma pessoa pegar a Bíblia e usar o nome de Deus e ter 7 aviões, e ter muitos bens, ser bilionário, pagar de milionário, mas bilionário como Valdemiro Santiago. É alguém pegar a Bíblia e usar o nome de Deus e ficar milionário como R.R. Soares. É alguém pegar a Bíblia e ficar bilionário como Silas Malafaia. É alguém pegar a Bíblia e falar contra a própria vida, admoestando as pessoas a serem maus com os outros por causa da escolha sexual de alguma coisa do tipo. Quando Ezequiel disse que o problema de Sodoma e Gomorra, que tinha homoafetivos lá, o problema dele foi ter em abundância e não ajudar o pobre, ajudar o carente. Então, se tornaram pecadores, fizeram tudo que vinha na cabeça, mas o pivô principal, o trampolim, o estupim disso foi não ajudar o pobre. Pode estar certo, esse cara, ele quer sair do armário. Quando bate assim, ele quer sair do armário, pode estar certo. Se rastrear, ele está querendo sair do armário, por isso ele está jogando tudo nas pessoas. A aberração está em Números 31, do 13 ao 18. Quando Moisés falou para os oficiais do povo que pegasse as mulheres que tinham tido relações com homens, as moabitas, que lançaram tropeços em Israel, em Baal-Peor. E aí, essas mulheres deveriam ser mortas na hora que estavam com os oficiais. E pegasse os meninos pequenos, todas as crianças, os meninos também, e matassem todas as crianças masculinas. Mas as meninas, crianças, os soldados ficassem para eles, da mesma forma que os islâmicos casam com meninas de 8, de 9 anos. Sim, isso é uma aberração. Isso é uma loucura, mas isso, esse verme, não consegue descobrir no texto. O que ele vê é muito claro. Porque eu vi uns meninos delicados lá no colégio. E qual é o seu problema? O que a palavra de Deus tem para você? É você se preocupar com a vida e pôr em perigo a vida das pessoas? Então, meus queridos, eu quero que vocês digam nos comentários, mas encham de comentário. Diga para vocês o que é principal aí. Bom, Paulo falou em 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanecem fé, esperança e amor, esses 3, mas o maior é o amor. O que é maior se é se preocupar? Eu já fiz vários vídeos falando sobre Abílio Santana no podcast lá do Fábio, eu acredito podcast, sobre se empenhar, escrever um livro contra o livro de uma representante da ideologia de gênero, e se preocupar com isso, e lutar na Câmara Federal, e lutar para não passar uma lei que favoreça os homoafetivos. Cara, se preocupe com aqueles que Jesus disse: os pobres sempre tereis convosco. Cuida do estômago dos que passam fome e dá também o pão da vida, que é Jesus, e o resto Deus trabalha. É isso, é o que eu acredito. Um grande abraço, até o próximo vídeo, estamos juntos.